Muito bom dia, vamos lá então começar a semana, dia 11 de julho, sem dúvida nenhuma, a semana já começa volátil. Coloquei todos os pontos aqui para não esquecer, porque tem realmente pontos e dados importantes que determinarão essa semana nos mercados mundial e na economia real como um todo. Bom, agora antes das 6 da manhã, antes das 7 da manhã, perdão, dia 11 de julho, o petróleo está caindo 2%, ainda naquela volatilidade do receio de recessão mundial e na espera de dados inflacionários dos Estados Unidos que sai nessa quarta-feira. Aquele canal Nord Stream 1, que é o gasoduto que liga a Rússia à Europa para envio de gás, que já vem diminuindo o fluxo de gás, já está em 40% da sua capacidade, já falei sobre ele em outros vídeos aqui, ele fecha hoje 10 dias para manutenção e deve reabrir dia 21. E aí o receio é se ele voltará a fluir toda aquela capacidade de gás que já vem diminuindo, como eu falei, ou se vai continuar mais escasso agora, no momento em que o mundo como um todo, e principalmente a Europa, é extremamente dependente do gás russo por políticas equivocadas, como eu já fiz vídeo falando sobre isso, que está lá no meu canal do YouTube, o Minuto do Musa, que deixaram a Europa, principalmente a Alemanha, extremamente dependente e agora os preços estão extremamente altos. Bom, julho tinha começado relativamente tranquilo, com os índices americanos das bolsas subindo, e essa semana começa a temporada de balanços do segundo trimestre. JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citibank, dentre outras empresas, divulgam essa semana. Mas o dado importante mesmo nos Estados Unidos é o índice de inflação, que a expectativa é que venha 8,8% a inflação americana. Se vier e se concretizar, é a maior desde 1981, puxados provavelmente por gás e energia, como no restante do mundo. Lembrando que na sexta-feira passada, o payroll, o dado sobre a economia americana, muito esperado, veio melhor do que se esperava, ou seja, foram abertas 372 mil vagas de trabalho, quando o mercado esperava menos de 300, mas ele diminuiu frente ao mês passado, da leitura do mês passado, tá? Mas de qualquer maneira muito forte, com desemprego em 3,5% ainda nos Estados Unidos, e o governo americano vai ter que aumentar essa taxa de desemprego para conseguir esfriar essa economia que eles inflaram nos últimos 12 anos, injetando dinheiro praticamente ilimitado e barato na economia, tá? Agora vem as consequências, como a gente vem falando ao longo dos últimos tempos, e isso é basicamente estudo de ciclos econômicos, que ele poderia terminar com uma recessão, ou pior ainda, com uma estagflação. Não acredito que isso aconteça, a estagflação, mas uma recessão sim, que é a contração do PIB de 2 trimestres consecutivos. Bom, no Brasil, a gente tem expectativa de divulgação de dados econômicos com o fim da greve dos servidores do Banco Central. Mas o mais importante é a votação na terça-feira na Câmara da PEC dos auxílios, que deve ser votada no primeiro e segundo, no plenário, no primeiro e segundo turno, para ser aprovada. Bom, a gente tem ainda na terça-feira o setor de serviços no Brasil, vendas no varejo e confiança do consumidor na quarta-feira e a prévia do PIB na sexta-feira, tá? Bom, na China, novos rumores de um possível lockdown, naquelas políticas praticamente irresponsáveis, na minha opinião, que o governo chinês praticou, fez com que as bolsas nessa segunda-feira caíssem, mas saiu também no final de semana o PPI, ou seja, a inflação no portão das fábricas, a inflação ao produtor saiu de 6,4 para 6,1. Ela diminuiu, mas veio ainda alta, mas de qualquer maneira bem abaixo do restante do mundo, tá bom? A retomada da produção industrial, estabilidade na cadeia de suprimentos e as políticas governamentais de injeção de capital, veja, saiu no final de semana também que os bancos chineses aumentaram mais ainda os empréstimos e o M2, o dinheiro em circulação e depositado em contas de bancos das pessoas. Ele vai injetar mais dinheiro na economia, está na contramão do mundo que está subindo juros e eles seguem baixando juros para estimular depois essas políticas de manter todo mundo trancafiado durante muito tempo. E saiu também o índice de preço ao consumidor, uma alta de 2,5%, que é a maior em 23 meses, tá? Bom, outro ponto importante, eu postei no Instagram no meu final de semana, a Holanda, você pouco vê isso aqui nas manchetes dos principais jornais do Brasil, e é extremamente importante. A Holanda é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, com um território extremamente pequeno, mas ele consegue ser extremamente eficiente. Veja, ela só perde para os Estados Unidos, um país muito pequeno na Europa, tá? O que acontece? O governo progressista de lá começou a implantar medidas que falam que querem diminuir o óxido de nitrogênio em até 95%.
25%. Então, os agricultores teriam que diminuir os seus campos cultiváveis, diminuir o montante de animais cultivados, e o plano passaria por estatizar fazendas e agriculturas locais. É tão absurdo quanto se soa mesmo. O segundo maior exportador de alimento do mundo. Os preços naturalmente explodiriam, os supermercados na Holanda já estão com as prateleiras vazias e isso vai levar a mais alta de preço. Então há 2 semanas o país está praticamente parado, com os agricultores tomando as ruas e reivindicando que esse absurdo não seja implantado, e você vê agricultores de outros países, Itália, Polônia, se juntando à Alemanha, se juntando também aos agricultores holandeses, para que não seja aprovada essas políticas progressistas completamente equivocadas que vai levar a maior alta de preços. Parece que eles não aprenderam que eles ficam pregando essas políticas, mas que quando a coisa aperta, eles correm para o modelo de sempre. Veja agora a Alemanha voltando a queimar carvão e incentivar o petróleo, os Estados Unidos também. Bom, de qualquer maneira, para finalizar, outra evolução que está tendo no mundo, o presidente do Sri Lanka, um paísinho pequeno no sul da Ásia, no sul da Índia, renunciou após a população invadir o palácio presidencial na capital, em Colombo. Eles foram se tornar independentes em 1948 da Inglaterra e eles já estão com escassez de alimentos, remédios, energia elétrica e combustíveis, justamente por corrupção ao longo do tempo, um espiral inflacionário por políticas durante a pandemia e, obviamente, fechar o turismo durante esses últimos 2 anos, que é basicamente o que eles têm de grande receita por lá, tá bom? Um ótimo dia a todos e uma ótima semana para todo mundo.